A voz do pastor, 8 de novembro de 2020. Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, você que está sintonizado aqui na Rádio Canção Nova, FM 90.9. Nós espalhamos o amor pelo ar. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas através deste programa que é A Voz do Pastor. Acolho também você ouvinte que está nos acompanhando pela Rede Canção Nova de Rádio, através da internet por todo o Brasil e pelo mundo por meio do aplicativo da Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui de Vitória da Conquista, chegando até você nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje, 8 de novembro de 2020, 32º domingo do tempo comum. Escutemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 25, os primeiros 13 versículos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Então elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Ouvinte, os estudiosos tentaram mostrar que as condições descritas na parábola correspondem aos costumes nupciais da região e do tempo de Jesus. Outros dizem que são informações alegóricas para ilustrar um conceito. Em certos povoados, era costume que as amigas da noiva acompanhassem separadamente a noiva e depois o noivo para a sua casa na tarda noite. O primeiro livro dos Macabeus, capítulo 9, versículos do 37 a 39, fala de um cortejo pomposo que acompanha a noiva ao encontro do noivo. No período rabínico, é atestado um cortejo que acompanha a esposa numa espécie de cama enfeitada até a casa do noivo.
Podiam ser lâmpadas comuns a óleo, que podem arder por horas e horas, ou poderiam ser tochas com retalhos de pano umedecidos de óleo que iluminam por um tempo. Essas deveriam ser acesas pouco antes da chegada do noivo. A caracterizar prudentes é que as lâmpadas permanecem acesas. Não deveriam ser somente lâmpadas a óleo, porque se apagam cedo. Deveriam ser grandes lâmpadas e com reserva de óleo para durar muitas horas. São grandes tochas que possuem por baixo um reservatório de combustível que resiste ao tempo, durando toda a noite e podem iluminar muito, não deixando nada na escuridão. No tempo de Jesus, como acontece ainda hoje em muitos lugares, as festas de casamento aconteciam durante a noite. Na celebração, era usual que o noivo fosse buscar a noiva na casa de seus pais e que ambos fossem acompanhados por um grandioso cortejo até a casa do noivo, onde se celebrava o matrimônio com grande banquete. Naturalmente, as jovens que estavam no estágio de vida da noiva, isto é, que não tinham se casado ainda, iam para a casa da noiva esperar o noivo para acompanhá-lo no cortejo e participar da festa. Voltemos à parábola. As jovens imprevidentes, desajuizadas, levaram as lâmpadas, mas não levaram consigo o azeite. As sábias e previdentes levaram os dois, lâmpadas e o óleo. Neste casamento, não é a noiva que demora, é o noivo. Um comentarista diz o seguinte: seria uma longa negociação do noivo com os pais da noiva sobre o montante do valor matrimonial para a cessão da esposa, e isso teria exigido muito tempo. A elevada avaliação da esposa orgulhava o esposo. Por esta e por outras circunstâncias, o noivo podia se atrasar. As lâmpadas deveriam estar preparadas para ficar acesas durante muitas horas, e não só. Elas deveriam ter azeite de reserva para ser acrescentado se a demora fosse maior do que o previsto. Se as moças que foram convidadas se comprometeram em fazer parte do cortejo, deveriam pensar em tudo que fosse necessário para poder cumprir o extenso programa do casamento. Isto é, participar do cortejo e depois poder entrar na festa, dançar, comer e beber, se alegrar e, por último, entrar em comunhão com o noivo. Então, as 10 se cansam, cochilam e dormem. Vigiar, ouvinte, não significa somente resistir ao sono. De fato, todas as moças dormem no momento da chegada do noivo. A coisa mais importante é estar preparadas. Ser prudente significa não esperar o último momento para corresponder à graça de Deus. Então, todas despertam com o aviso: o noivo está chegando. A questão agora é quem tem o óleo. As previdentes, o óleo que levaram consigo, não quiseram compartilhar. Aliás, não podiam compartilhar naquele momento. Cada lâmpada deve ter o seu óleo. Cotidianamente, é preciso estar preparado para o encontro com o Senhor. Não basta ter o recipiente, a lâmpada, é preciso que ela esteja acesa e em condições de iluminar. Ter óleo significa estar em condições de entrar em comunhão com Deus, amá-lo de tal maneira que possa ser reconhecido por Ele, ser inclusive chamado pelo nome.
são 10 moças. 10 é o número que representa a totalidade da comunidade cristã. Todas saem ao encontro do esposo, mas nem todas são sábias e prudentes. Em Mateus, o evangelista que estamos lendo, sábio é quem não somente diz Senhor, Senhor, mas faz a vontade de Deus. Sábio é quem constrói a vida sobre a palavra de Deus. As moças imprevidentes se dão conta de não ter óleo nas suas tochas, isto é, nos seus vasos, significa que o corpo delas não acumulou o óleo. Significa que a vida terrena delas não é uma vida no espírito e no amor, mas fechada em si mesma, no egoísmo, portanto, totalmente vazia. No final, cada um se encontra com aquilo que fez, isto é, com a vida conforme administrou. Se alguém viveu sem amor, se dá conta que não tem nada na vida. Esta parábola quer fazer com que nós possamos compreender o que existe de válido nesta vida. O noivo está vindo, vão ao encontro dele. Portanto, decida qual o amor de sua vida. Veja o que dá sentido à vida e caminhe nesta direção. Cada passo seja em busca desta meta. Então é belo, então a tua vida será iluminada e será eternamente resplandecente. Significa que não podemos nos interessar de maneira parcial pelo Senhor e nos preparar somente de maneira superficial para a sua vinda. Devemos, de forma coerente e decidida, orientar toda a nossa vida para esse encontro. As imprudentes sabiam que o noivo viria, mas não se prepararam coerentemente para o encontro decisivo. Em nosso coração, em nossa mente, devemos colocar o Senhor e sua vontade acima de todas as outras coisas e devemos fazer tudo o que for necessário para entrar no reino do céu. Não basta se interessar por Deus de maneira superficial, passageira e parcial. O convite da parábola é sair, não ficar fechados em si mesmo. O convite da parábola é sair, não ficar fechados em si mesmos. Jesus nos convida a respirar, a abrir-nos, a arriscar, a enfrentar a noite com as nossas pequenas luzes, levando conosco pequenos vasos com o óleo da fé, do amor, da amizade, da partilha, da oração, o óleo que é o evangelho da vida, um óleo que não se pode emprestar para o outro, algo que é sempre seu, como a vida é de cada um. O reino é semelhante a 10 pequenas tochas acesas na noite. Há pessoas corajosas que se põem a caminhar, que desafiam a noite e o atraso dos sonhos, que têm uma esperança em seu coração, que espera alguém, um noivo, espera um pouco de amor, o esplendor de um abraço no meio da noite. Mateus não explica o significado do óleo. Podemos imaginar que tenha relação com a luz e o fogo, algo como uma paixão ardente que nos faça viver acesos e luminosos, algo, porém, que não pode ser emprestado nem dividido. Iluminante a este propósito é uma expressão de Jesus: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, possam então glorificar o Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5. Talvez o óleo que dá luz são as boas obras.
aquelas que comunicam vida aos outros. Falta o óleo a quem somente diz Senhor, Senhor, e não faz nada. A lição é clara. A vinda do Senhor é imprevisível. Deus fica esperando. A lição é clara. A vinda do Senhor é imprevisível. Deus não fica esperando ninguém. Tudo é de improviso. Tudo será perdido para quem se deixa surpreender naquele momento, e os outros não poderão fazer nada. O convite é ficar vigiando, pois não sabeis o dia nem a hora. É preciso estar sempre em alerta para poder participar no momento exato do convite. Entrar no banquete, ter acesso ao amor de Deus e ao seu convívio. Concluo, ouvinte, a meditação do dia de hoje com uma citação de Santo Ambrósio no livro sobre a virgindade. Com o esplendor da alma iluminas a graça do teu corpo. Tu, dentre o povo, uma da plebe, sem dúvida, uma das virgens que com o esplendor da alma iluminas a graça do teu corpo, e por isso és uma imagem fiel da Igreja. Em teu leito, durante a noite, medita sempre em Cristo e aguarda a sua chegada a todo momento. Eis o que Cristo deseja de ti, continua Santo Ambrósio, eis porque te escolheu. Ele entra, já que a porta está aberta, não pode faltar, pois prometeu que viria. Abraça aquele que procuravas, aproxima-te dele e serás iluminada. Segura-o, roga-lhe que não parta logo, suplica-lhe que não se afaste, porque o verbo de Deus corre, não se deixa deter pelo tédio ou por negligência. Que tua alma vá encontrá-lo em sua palavra. Segue atentamente a doutrina celeste, porque ela passa depressa. Fim da citação. Ouvinte, antes da bênção, como estamos nos aproximando das eleições, 15 de novembro, irei ler alguns trechos da encíclica do Papa Francisco, publicada no dia 3 de outubro, véspera da festa de São Francisco de Assis. Tomo alguns números do capítulo 5º, intitulado A Política Melhor. Número 176, cito: atualmente, muitos possuem uma má noção da política e não se pode ignorar que, frequentemente, por trás deste fato estão os erros, a corrupção e a ineficiência de alguns políticos. A isto vem se juntar as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la por alguma ideologia. E, contudo, poderá, pergunta o Papa, o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? Número 177, a política necessária. Gostaria de insistir que a política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Embora se deva rejeitar o mau uso do poder, a corrupção, a falta de respeito das leis e a ineficiência, não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. Pelo contrário,
Precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve por diante uma reformulação integral, abrangendo num diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise. Penso, continua o Papa, numa política salutar, capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos que permitam superar pressões e inércias viciosas. Não se pode pedir isto à economia, nem aceitar que ela assuma o poder real do Estado. Número 178, perante tantas formas de política mesquinhas e fixadas no interesse imediato, lembro que a grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever num projeto de nação e, mais ainda, num projeto comum para a humanidade presente e futura. Pensar nos que hão de vir não tem utilidade para fins eleitorais, mas é o que exige uma política autêntica, porque, como ensinaram os bispos de Portugal, a terra é um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Número 179, a sociedade mundial tem graves carências estruturais que não se resolvem com remendos ou soluções rápidas meramente ocasionais. Há coisas que devem ser mudadas com reajustamentos profundos e transformações importantes. E só uma política sã poderia conduzir o processo, envolvendo os mais diversos setores e os conhecimentos mais variados. Desta forma, uma economia integrada num projeto político, social, cultural e popular que vise o bem comum pode abrir o caminho a oportunidades diferentes que não implica frear a criatividade humana nem o seu sonho de progresso, mas orientar esta energia por novos canais. Ouvinte, são as palavras do Papa Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, bom dia, bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.